Mariana Costa tinha 32 anos e mãos de água morna. Mãos que limpavam em silêncio, mas que sentiam cada rachadura das casas onde trabalhava, cada mancha antiga no rejunte, cada canto esquecido onde a poeira se acumulava como segredo guardado. Morava no bairro humilde da Vila Esperança, na cidade litorânea de Guarujá, num quartinho alugado no segundo andar de um sobrado de paredes finas, onde o barulho dos vizinhos se misturava com o cheiro de fritura das janelas abertas e o latido dos cachorros da rua. Todas as manhãs, antes mesmo do sol tingir de rosa o horizonte, sobre o mar, Mariana pegava o mesmo ônibus cinza na esquina da padaria. O veículo subia devagar pela avenida da praia, cruzava o viaduto e entrava no condomínio fechado Morada da Praia, onde mansões de 3 andares se escondiam atrás de muros brancos, portões elétricos e câmeras que piscavam luzes vermelhas como olhos vigilantes. Era outro mundo. Um lugar onde o silêncio custava caro e onde os passos das diaristas não faziam barulho nos pisos de mármore importado. A mansão do empresário Ricardo Almeida ficava no fim da rua principal, cercada por palmeiras altas e um jardim que parecia recém-saído, de revista. Lá dentro, além da família, vivia também o pai de Ricardo, seu Francisco Almeida, um senhor de 80 anos que o dinheiro do filho tinha ido escondendo aos poucos, como quem fecha cortinas pesadas sobre a luz do dia. Mariana carregava uma valentia contida, daquelas que não aparecem em grandes gestos, mas nos pequenos atos de resistência cotidiana. Via a injustiça acontecer ao redor, mas engolia as palavras antes que elas chegassem aos lábios. Levava anos com a culpa de não ter defendido um vizinho idoso quando ele foi expulso do quartinho de aluguel onde morava, 3 portas abaixo do dela. O senhorzinho tinha sido despejado numa tarde chuvosa, com as trouxas na calçada e nenhum lugar para onde ir, e Mariana tinha ficado na janela, imóvel, assistindo tudo sem mover um músculo. Desde então, seu medo não era tanto perder o emprego, mas falar e descobrir que ninguém a levava a sério, que sua voz não tinha peso suficiente para mudar nada. Toda manhã, antes de começar a esfregar os pisos enormes de mármore bege, Mariana rezava baixinho diante de uma pequena estampa de Nossa Senhora Aparecida, presa com ímã na porta da geladeira do quartinho de serviço. Fechava os olhos, juntava as mãos calejadas e murmurava pedidos de proteção para os filhos, de força para o dia e de coragem para não se calar quando fosse preciso. A oração durava menos de 1 minuto, mas era o único momento em que se sentia ouvida por alguém. Sua relação com seu Francisco tinha nascido de pequenos detalhes, daqueles que parecem insignificantes, mas que constroem pontes invisíveis entre as pessoas. Uma xícara de café morno que ela levava escondida até a edícula do fundo, onde ele passava as tardes sozinho, olhando pela janela. A forma carinhosa como ele perguntava pelos filhos dela, como se os conhecesse de toda a vida, mesmo nunca tendo visto suas fotos. O tremor na mão dele quando segurava a xícara e dizia com voz baixa: "Às vezes é pior estar vivo e não poder decidir nada, minha filha. Às vezes a cadeia nem tem grades." Para Mariana, seu Francisco era o avô que ela tinha perdido cedo demais, o único homem naquela casa que a tratava como gente, não como móvel que limpa outros móveis. Naquela terça-feira de novembro, Mariana tinha 2 objetivos claros guardados no peito. Primeiro, descobrir se o roxo recente, no braço de seu Francisco, era mesmo resultado de uma queda, como dizia Sônia, a governanta, ou se havia outra explicação que ninguém queria dar. Segundo, encontrar um momento a sós com o idoso para entender o que ele quis dizer na semana anterior, quando sussurrou com lábios ressecados quase sem ar: "Eles querem me calar." Os obstáculos eram nítidos como paredes de vidro. Obstáculo prático: Sônia tinha mudado a rotina da casa. Agora mantinha a edícula do fundo trancada com chave nova e anotava cada minuto das funcionárias num caderno de controle apoiado sempre na mesinha ao lado do inventário da despensa. Obstáculo emocional: o medo antigo de Mariana de ser rotulada como fofoqueira, de perder a única casa onde o pagamento saía em dia, sem atraso nem desculpas. Enquanto revisava os armários da cozinha, conferindo os potes de mantimentos,
e anotando mentalmente o que precisava repor, Mariana guardava também outros detalhes. O grande freezer horizontal do porão, que ela devia descongelar toda sexta-feira. O ronco rítmico e grave do motor, que ecoava pelas escadas de cimento mesmo com a porta fechada. O chaveiro dela que pendia do bolsinho do avental, com uma pequena cruz de metal que sua mãe lhe tinha dado anos atrás. A função de gravador de voz do celular velho, que ela já tinha usado para memorizar listas de compras complicadas que as patroas ditavam rápido demais. Pequenas coisas que passavam despercebidas para os outros, mas que nela se guardavam como ferramentas sem nome, esperando o momento certo. Ao final da manhã, quando passou com o pano úmido pela janela que dava para o jardim dos fundos e não viu nenhum movimento na edícula de seu Francisco, Mariana sentiu uma urgência silenciosa apertar o peito como mão invisível. Olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha, enfiou a mão no bolso e tocou a cruz de metal. Depois se persignou rapidamente, com os dedos ainda úmidos de sabão, e murmurou numa voz quase inaudível, mais para si mesma do que para qualquer santo: Meu Deus, me dê olhos para ver e coragem para não me calar. A luz do meio-dia entrava pelas janelas abertas, trazendo junto o canto dos pássaros do jardim e o cheiro de cloro da piscina recém-limpa. Mas por baixo disso tudo, como nota desafinada numa canção conhecida, havia algo errado. Mariana sabia, e não era a primeira vez que seu corpo sentia o perigo antes da cabeça conseguir dar nome a ele. Ela dobrou o pano de chão com cuidado, guardou o balde no armário e voltou ao corredor que levava à edícula dos fundos. Cada passo era calculado, medido, silencioso, os olhos atentos, o coração batendo mais rápido que o normal. Alguma coisa estava acontecendo naquela casa, alguma coisa que os ricos escondiam atrás de portas trancadas e sorrisos educados. E Mariana Costa, a mulher que ninguém escutava, estava prestes a descobrir o quê. A rotina de limpeza parecia a mesma de sempre, mas naquela terça-feira, o ar cheirava diferente. No corredor que conduzia à edícula de seu Francisco, Mariana percebeu um rastro tênue de cloro forte, recente demais para ser da limpeza regular da piscina. Era o tipo de cheiro que alguém usa para esconder outro cheiro, para apagar vestígios. O canto dos pássaros no jardim ficava abafado pelo eco das risadas na área da piscina, onde amigos de Ricardo conversavam sobre investimentos entre taças de vinho branco e pela música suave que escapava pelas portas de vidro do salão principal. O dinheiro fazia barulho. O trabalho humilde, ao contrário, se movia em silêncio. Enquanto limpava o corrimão de ferro da escada que levava ao segundo andar, passando o pano com movimentos circulares e ritmados, Mariana escutou vozes através de uma porta entreaberta do escritório. A voz seca e controlada de Ricardo dizia: Se assinarmos hoje, o banco não vai pedir para ver meu pai. O laudo do Dr. Evandro é suficiente para tudo. Outra voz masculina e nervosa respondeu: Mas aquela enfermeira da noite anda fazendo perguntas demais. Melhor não chamar ela de novo, não é? Um silêncio breve. Depois a risada de Ricardo, curta e sem humor. Já cancelei o contrato dela. Problema resolvido. Mariana continuou passando o pano, como se nada tivesse ouvido. Mas os dedos tremeram tanto que quase deixou cair o frasco de lustramóveis. Engoliu em seco, respirou fundo e seguiu para a cozinha. Lá dentro, Lourdes, a cozinheira, uma mulher robusta de quase 60 anos, e sorriso cansado de quem carrega o mundo nos ombros, empurrou na direção de Mariana um prato fundo com arroz e feijão ainda quente. Come rápido, menina. Hoje vão te precisar até tarde, murmurou, sem olhar nos olhos. Lourdes tinha seus próprios motivos para obedecer sem questionar. Uma filha enfermeira desempregada há meses e um marido com a coluna arruinada depois de anos trabalhando em construção civil. Na guarita da entrada, Sérgio, o porteiro, revisava os monitores das câmeras de segurança, anotando os horários de entrada e saída num caderno de capa dura. Ele também vivia daquele salário e aguentava humilhações caladas para poder pagar o advogado do sobrinho, que tinha sido preso injustamente meses atrás por estar no lugar errado na hora errada.
Naquela casa, todos tinham algemas invisíveis. Mariana comeu de pé, apoiada no balcão da cozinha, mastigando devagar enquanto pensava. Depois de lavar o prato e secar as mãos no avental, reuniu coragem e perguntou com a voz mais natural que conseguiu: Dona Sônia, o seu Francisco está bem? Faz dias que não o vejo no jardim. Sônia, que estava organizando toalhas limpas numa prateleira, virou-se devagar e a encarou de cima a baixo. Era uma mulher magra, de cabelos presos num coque apertado e olhos que pareciam medir o valor de cada pessoa em segundos. Apertou contra o peito o caderno de controle como quem segura um escudo e respondeu, com frieza calculada: A senhora Beatriz já contratou uma cuidadora particular para seu Francisco. Você só limpa. Não se meta no que não entende. A humilhação social chegou como tapa invisível. Mariana baixou os olhos, sentindo o calor subir pelo pescoço, e assentiu em silêncio. Era o jeito de Sônia de colocá-la no lugar dela, sem precisar levantar a voz. Ali, naquele instante, Mariana não era uma pessoa. Era apenas uma função, uma diarista, uma ninguém. Mais tarde, quando tentou se aproximar da edícula do fundo, aproveitando que Sônia tinha saído para ir ao mercado, Mariana encontrou a porta trancada com um cadeado novo, reluzente, que não estava ali na semana anterior. Espiou pela janela lateral, colocando a mão na testa para bloquear o reflexo do sol no vidro. Conseguiu ver apenas a sombra da cama desfeita, um cobertor jogado de lado e sobre a mesinha de cabeceira, ao longe, um frasco de comprimidos meio vazio. Obstáculo material, sem chaves, sem acesso, sem prova. Mas Mariana não desistiu. Fingiu que estava limpando o batente da janela, molhando o pano na água com vinagre e passando devagar, prestando atenção em cada movimento ao redor. Foi então que seu Francisco apareceu, como sombra vaga por trás da cortina fina. Ele se aproximou do vidro e apoiou a palma da mão trêmula contra ele, do lado de dentro. O coração de Mariana disparou. Olhou rapidamente para os lados, certificando-se de que estava sozinha, e tirou o celular velho do bolso. Com dedos que suavam de nervosismo, ativou a função de gravador, aproximou o aparelho da borda da janela e sussurrou: Seu Francisco, o senhor está bem? Do outro lado do vidro, a boca do idoso se mexeu devagar. A voz que chegou era fraca, um fio de som quase apagado pelo vento. Não deixe que me tranquem. Embaixo. Frio. Mariana apertou o botão de parar a gravação com mãos trêmulas, guardou o celular de volta no bolso e respirou fundo, sentindo o ar entrar queimando nos pulmões. Se Sônia a visse com o celular nas mãos durante o horário de trabalho, seria motivo para desconto no salário ou até demissão por quebra de regulamento interno. Aquela pequena prova tinha custado o almoço tranquilo dela. Não teve tempo de sentar. Comeu em pé, encostada na parede da despensa, enquanto terminava de preencher o inventário de carnes congeladas do grande freezer horizontal do porão. O zumbido constante do motor ecoava pelas paredes de concreto, grave e hipnótico, como se quisesse esconder outros sons. Seu Francisco tinha dito, embaixo e frio. Mariana olhou para a porta que dava acesso ao porão, trancada também com cadeado, e sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Quando Lourdes passou por ela, carregando uma bandeja com chá de camomila para a senhora Beatriz, a cozinheira parou por um instante, olhou ao redor e sussurrou bem perto do ouvido de Mariana: Se alguma coisa te cheira mal aqui dentro, procura o padre Jonas. Ele não deve nada para os ricos. Mariana assentiu, mas a garganta estava tão apertada que mal conseguiu agradecer. O medo voltou pesado como pedra no estômago. Medo de estar louca, medo de estar certa, medo de falar e ser esmagada como formiga. Passou o resto da tarde limpando os banheiros do segundo andar, lavando as janelas da sala de estar e aspirando os tapetes persas da biblioteca. Trabalho mecânico que deixava a mente livre para vagar. E enquanto trabalhava, as peças começavam a se encaixar. O roxo no braço de seu Francisco. A enfermeira noturna cancelada de repente. O laudo médico que Ricardo usaria no banco. A porta trancada. O cheiro de cloro no corredor.
As palavras do idoso. Eles querem me calar. E agora, a advertência dele. Embaixo, frio. Mariana guardou o aspirador no armário da área de serviço, pendurou o avental no gancho e foi lavar as mãos na pia. Olhou para o próprio reflexo no espelho manchado acima da torneira. Viu uma mulher de 32 anos, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, olheiras fundas, mãos ásperas de tanto lavar e esfregar. Uma mulher invisível, mas invisível não significa inexistente. Secou as mãos no pano de prato, tocou de leve a cruz de metal no chaveiro e sussurrou para si mesma como quem faz promessa: eu não vou deixar acontecer de novo. E naquele instante, alguma coisa mudou dentro dela. Uma decisão que ainda não tinha nome, mas que já tinha forma. Alguma coisa parecida com coragem. O poder de Ricardo Almeida não se via apenas no tamanho da mansão, nas obras de arte penduradas nas paredes ou nos carros importados estacionados na garagem tripla. Ele estava na forma como as pessoas baixavam a voz quando ele entrava numa sala. No jeito que Sônia endireitava as costas e arrumava o cabelo ao ouvir seus passos. Na maneira como até os amigos ricos mediam as palavras antes de discordar dele. Ricardo tinha 45 anos, usava terno mesmo em casa, mantinha a barba sempre feita e o cabelo penteado com gel discreto. Sorria pouco, e quando sorria, era com a boca, nunca com os olhos. Tinha olhos acostumados a decidir pelos outros, a calcular custos e benefícios antes de qualquer gesto de bondade. Sua motivação era simples e fria, como lâmina de bisturi, manter a empresa familiar sob seu controle total e preservar a imagem de filho exemplar que a sociedade admirava, mesmo que para isso precisasse que o próprio pai parecesse fraco. Incapaz, apagado atrás de laudos médicos assinados em papel timbrado. O Dr. Evandro, seu cúmplice funcional, não era vilão de novela barata. Era médico de bairro nobre, competente em sua área, com diploma emoldurado na parede do consultório e reputação sólida entre a clientela de sobrenome importante, mas tinha ido aceitando favores e presentes de gratidão ao longo dos anos, pequenos deslizes que se acumularam até formar uma dívida moral da qual não sabia mais como escapar. Justificava as receitas de sedantes, dizendo a si mesmo que seu Francisco sofria de ansiedade crônica, que era melhor assim, tranquilo, sem incomodar ninguém, sem criar problemas. Seu limite moral estava desenhado com precisão. Jamais colocaria uma mão para matar. Jamais faria mal físico direto a ninguém. Mas não tremia ao assinar papéis que trancavam um homem dentro do próprio corpo, lento e químico e quase invisível. A primeira grande reviravolta na percepção de Mariana aconteceu numa sexta-feira, quando ela precisou organizar o inventário do freezer do porão. Era tarefa mensal, chata e gelada, que Sônia sempre delegava a ela porque diarista serve para trabalho pesado. Mariana desceu as escadas de concreto, acendeu a luz fraca do corredor subterrâneo e abriu o caderno de anotações que ficava pendurado num gancho na parede. Enquanto conferia as bandejas de carne, os pacotes de frango e os potes de sorvete importado, seus olhos caíram sobre outro caderno, menor, esquecido no canto da prateleira de metal. Era o registro de entrega de medicamentos que Lourdes mantinha guardado ali, longe dos olhos da patroa, porque a cozinheira também era responsável por receber as encomendas da farmácia. Mariana abriu o caderno com cuidado, folheando as páginas. As datas de entrega dos remédios de seu Francisco estavam anotadas com a caligrafia redonda de Lourdes. 15 de setembro, 22 de setembro, 30 de setembro, 7 de outubro, 14 de outubro. Algo clicou na cabeça dela. Mariana fechou os olhos tentando lembrar, e então buscou na memória as conversas que tinha ouvido Sérgio ter pelo rádio da guarita. Ele sempre reclamava quando precisava desligar as câmeras de segurança para manutenção técnica. Manutenção que, curiosamente, acontecia sempre nas mesmas datas: 15 de setembro, 22 de setembro, 30 de setembro. As datas coincidiam. Nos dias em que chegavam os remédios, as câmeras dos corredores que levavam à edícula de seu Francisco estavam desligadas.
Mariana sentiu o estômago revirar. Não era acaso, era planejado. Alguém estava tecendo aquilo com paciência, como quem prepara o cenário para uma peça de teatro, onde o protagonista seria declarado louco, perigoso, incapaz de cuidar de si mesmo. Fechou os 2 cadernos, guardou tudo de volta no lugar e subiu as escadas com as pernas bambas. Precisava de mais provas. Precisava entender até onde aquilo ia. Naquela mesma tarde, enquanto limpava o escritório de Ricardo, sempre sob a supervisão atenta de Sônia, Mariana viu no cesto de lixo, quase escondido entre papéis amassados de rascunho, um envelope oficial. O brasão no cabeçalho era do cartório. Ela olhou rapidamente para Sônia, que estava de costas, conferindo a estante de livros, e pegou o papel com cuidado, fingindo ajustar o saco de lixo. Desdobrou o documento ali mesmo, ajoelhada ao lado do cesto, e leu as primeiras linhas. Eram palavras grandes, difíceis, cheias de termos jurídicos que ela mal entendia, mas algumas frases saltavam como neon aceso no escuro: processo de interdição, incapacidade civil, nomeação de curador, avaliação psiquiátrica, interdição. Aquilo significava tirar de seu Francisco o direito de decidir sobre a própria vida, sobre o próprio dinheiro, sobre tudo. Transformá-lo legalmente numa criança que precisava de tutor. Mariana dobrou o papel com mãos trêmulas e o enfiou de volta no cesto, cobrindo-o com outros papéis. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Sônia ia ouvir. Mas a governanta continuou organizando os livros, alheia. Ali estava a confirmação. Não eram apenas remédios demais. Não eram apenas portas trancadas. Era um plano completo, estruturado, legal. E ela, Mariana Costa, diarista com ensino médio incompleto, mal conseguia entender metade do vocabulário daqueles papéis. A sensação de pequenez voltou a apertar o peito. Naquela noite, quando voltou para casa no ônibus lotado, Mariana tentou contar para Lourdes o que tinha descoberto. Esperou um momento em que estavam sozinhas na cozinha, depois que Sônia saiu para buscar a senhora Beatriz na academia. Falou baixo, rápido, mostrando o celular com a gravação de seu Francisco. Lourdes escutou tudo, o rosto fechado, as mãos mergulhadas na água da pia onde lavava a alface. Quando Mariana terminou, a cozinheira secou as mãos no avental, suspirou fundo e disse com peso na voz: "Se você se meter com essa gente, Mariana, eles vão te tirar de todas as casas do bairro. Vão dizer que você rouba, que mente, que inventa a história. E ninguém vai te dar trabalho de novo. Você tem filhos para alimentar, pensa bem." O medo era real nos olhos de Lourdes. Não era covardia, era sobrevivência. Mariana voltou para casa em silêncio, a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. Lembrou do vizinho idoso que ninguém defendeu, expulso na chuva, carregando trouxas molhadas. Pensou nos 2 filhos dormindo no quarto alugado, nas contas atrasadas, no aluguel que vencia na semana seguinte. Por alguns minutos, ali sentada no banco de plástico duro do ônibus, ela realmente considerou apagar a gravação, esquecer tudo e continuar limpando pisos. Seria tão mais fácil. Enquanto isso, as subtramas se entrelaçavam com a história central como raízes de árvore antiga. Sérgio, o porteiro, viu Ricardo entrar na edícula de seu Francisco tarde da noite, acompanhado do doutor Evandro. Eram quase 11 horas. Sérgio anotou no caderno de ocorrências: visita médica, 23h15. No mesmo instante, o celular dele tocou. Era a irmã ligando do presídio, desesperada. O advogado público tinha rejeitado novamente o recurso do sobrinho. "Os que não têm sobrenome ficam sem voz", murmurou Sérgio, olhando as telas de segurança onde os ricos caminhavam com passos seguros. Mariana, ao reler o documento sobre a interdição que tinha fotografado escondida com o celular, se viu diante de outra barreira. Mal entendia o significado daquelas palavras todas: incapacidade relativa, curatela, representação legal. O papel confirmava suas suspeitas, mas também lhe mostrava o tamanho do abismo entre ela e aquele mundo de leis e advogados. O segundo obstáculo direto aos objetivos dela veio na segunda-feira seguinte.
Sônia reorganizou toda a escala de trabalho. Mariana foi afastada da limpeza dos fundos da casa e designada exclusivamente para as áreas sociais e o porão. Cada vez que tentava perguntar por seu Francisco, a resposta era um muro frio. Não é da sua conta. Mas as coincidências todas, remédios, câmeras, documentos, portas trancadas, não eram obra do acaso. Era a realidade empurrando Mariana, com dor e medo, na direção de uma decisão que ela ainda não tinha coragem de tomar. Naquela noite, sozinha no quartinho alugado, depois de colocar os filhos para dormir, Mariana ficou sentada na beirada da cama velha, segurando o celular nas mãos. A gravação de seu Francisco estava ali, guardada. 2 minutos e 15 segundos que podiam mudar tudo, ou destruir tudo. Ela tocou a cruz de metal do chaveiro, fechou os olhos e respirou fundo. Ainda não sabia o que ia fazer. Mas sabia que não conseguiria dormir enquanto não decidisse. A noite caiu sobre o Morada da Praia com luzes amarelas acesas nas janelas das mansões e o som de risadas filtradas através das portas de vidro do salão principal. Ricardo oferecia um coquetel para sócios e investidores, homens de terno e mulheres de vestido longo, que conversavam sobre viagens à Europa, reformas de casas de campo e projetos de caridade que davam bons créditos fiscais. Para os de baixo, aquela noite significava horas extras. Lourdes tinha ligado de manhã dizendo que estava com febre, e Sônia ordenou que Mariana ficasse até mais tarde para deixar tudo impecável antes dos convidados irem embora. Menos olhos na casa, mais controle para quem mandava. Era o tipo de noite em que os poderosos se sentiam seguros, intocáveis, protegidos por muros altos e sistemas de alarme caros. Mariana desceu sozinha ao porão, com o carrinho de limpeza rangendo sobre as rodas gastas. A luz fluorescente piscou 2 vezes antes de acender completamente, iluminando as paredes de concreto pintadas de branco e o chão de cimento frio. O zumbido grave e constante do grande freezer horizontal preenchia o espaço como respiração mecânica de criatura adormecida. Ela abriu o caderno de inventário, pegou a caneta presa por um barbante e começou a anotar as bandejas de carne, os pacotes de frango congelado, as caixas de sorvete importado. Trabalho rotineiro que seus dedos faziam quase sem pensar. Mas a cabeça estava longe dali. Não conseguia parar de lembrar as palavras de seu Francisco, sussurradas através do vidro da janela. Embaixo, frio. Deixou o pano de limpeza sobre o carrinho e desligou a música que ouvia no celular velho para não se distrair. Ficou ali parada, no silêncio, apenas ouvindo o zumbido do motor do freezer, o barulho abafado das vozes lá em cima no salão, o bater distante de uma porta, e então ouviu um som diferente, surdo, como algo ou alguém tentando se mover dentro do freezer. O coração de Mariana disparou. As mãos começaram a suar frio. Ela se aproximou devagar do freezer, colocou a palma da mão sobre a tampa de metal e sentiu a vibração. Esperou. O som veio de novo, mais fraco, mais desesperado. O freezer tinha 2 compartimentos. O superior, que ela abria toda semana para conferir os alimentos, e o inferior maior, que estava sempre fechado com um ferrolho pesado. Só para emergências, Sônia tinha dito uma vez. Nunca mexe aí. Mariana ajoelhou-se no chão frio, as mãos tremendo tanto que quase não conseguia segurar o ferrolho. Puxou com força. O metal rangeu, resistiu e finalmente cedeu. Um cheiro forte de frio, remédio e suor humano subiu como nuvem pesada. Ela levantou a tampa devagar, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Lá dentro, sobre mantas úmidas e sujas, estava seu Francisco, encolhido, os lábios roxos, as mãos trêmulas tentando se proteger da luz, os pulsos marcados com roxos recentes, como se tivessem sido segurados com força. Os olhos semicerrados, confusos, perdidos. Mariana levou a mão à boca para abafar o grito que queria sair. As lágrimas vieram rápidas, quentes, queimando as bochechas geladas. Meu Deus! Meu Deus! Sussurrou, a voz quebrada. Então entendeu tudo, num flash rápido e cortante como lâmina.
Iam levá-lo ao hospital de madrugada dizendo que ele tinha fugido, que tinha se escondido ali sozinho num surto de confusão mental, que era prova de que não estava bem da cabeça e precisava ser interditado imediatamente. O plano era perfeito, cruel e quase completo. Mariana reagiu com uma coragem que nem sabia que tinha. Puxou o celular do bolso com dedos trêmulos, ativou a gravação e aproximou o microfone dos lábios roxos de seu Francisco. Seu Francisco, o senhor consegue falar? Me diga o que aconteceu. A voz que saiu da boca do velho era um fio, fraco e quebrado, mas ainda estava ali. Foi o Ricardo. E o doutor? Não quero assinar. Minha empresa. Me trancaram. Por favor. Cada palavra era uma prova. Cada sílaba era um peso a mais sobre os ombros dela. Mariana parou a gravação, guardou o celular e segurou o rosto do idoso entre as mãos. Eu vou tirar o senhor daqui. Aguenta firme. Aguenta só mais um pouquinho. O primeiro obstáculo físico foi o corpo de seu Francisco. Ele pesava pouco. A desnutrição e os remédios tinham feito o trabalho. Mas estava meio desmaiado, as pernas bambas, os braços fracos demais para ajudar. Mariana o segurou pela cintura, puxou com força e conseguiu tirá-lo do freezer. A dor aguda nas costas veio imediata, rasgando como chicote. Ela escorregou no chão molhado de condensação, bateu o joelho contra o metal e sentiu um corte fundo na palma da mão. Mas não soltou o velho. Arrastou-o até a escada, apoiou-o contra a parede e respirou fundo, tentando pensar. Sozinha não ia conseguir. Precisava de ajuda. E só havia uma pessoa ali dentro que talvez ainda tivesse um pingo de consciência. Subiu correndo os primeiros degraus e apertou o botão do interfone que chamava a guarita. A voz de Sérgio respondeu sonolenta. Guarita. Pois não? Sérgio, sou a Mariana. Preciso de você aqui embaixo. Agora. É urgente. Silêncio do outro lado. Depois, desconfiado. O que houve? Mariana respirou fundo e falou a verdade crua, sem rodeios. Seu Francisco estava trancado no freezer do porão, meio morto. Se você me ajudar a tirar ele daqui, pode ser que perca o emprego. Mas se deixar ele aqui, amanhã vai ser só mais um velho louco que se escondeu sozinho. Outro silêncio. Mais longo. Mariana quase podia ouvir os pensamentos de Sérgio do outro lado da linha. O medo. A dúvida. O cálculo frio de quanto custava a coragem. Então a voz dele voltou, rouca, decidida. Já estou indo. Mariana voltou correndo para o porão. Seu Francisco estava consciente, mas confuso, murmurando palavras soltas. Ela tirou o casaco que usava sobre o uniforme e colocou sobre os ombros tremendo dele. Já vai passar, repetia, mais para si mesma do que para ele. Sérgio desceu as escadas 2 degraus de cada vez. Parou na entrada do porão, olhou para o freezer aberto, para seu Francisco caído no chão, e seu rosto endureceu. Filhos da mãe, murmurou entre dentes. Juntos conseguiram carregar o velho pelas escadas. Mariana na frente, segurando os braços dele. Sérgio atrás, amparando as costas. Cada degrau era uma eternidade. O suor escorria pelo rosto de Mariana, misturando-se com as lágrimas que ela nem percebia que ainda caíam. Estavam quase no topo quando Sônia apareceu no corredor. O rosto da governanta ficou pálido, depois vermelho, depois branco de novo. Ela abriu a boca, fechou e finalmente gritou, a voz estridente cortando o silêncio da noite. O que vocês estão fazendo? Vocês vão arruinar tudo. Soltam ele agora. Mariana parou no último degrau. Olhou para Sônia nos olhos, sem baixar a cabeça pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar naquela casa. Apertou a pequena cruz de metal do chaveiro no bolso, sentindo as pontas marcarem a pele da palma ferida, e disse com voz firme e clara, sem tremer, já arruinaram tudo vocês. E continuou subindo. Quando o sol começou a tingir o céu de rosa sobre Guarujá, a história já tinha escapado das paredes da mansão. Seu Francisco foi levado ao hospital público mais próximo porque a ambulância particular que Ricardo insistiu em chamar demorou, estranhamente, mais de 40 minutos para chegar.
Mariana se recusou a sair de perto do velho. Entrou na ambulância do SAMU, sentou-se ao lado da maca e segurou a mão fria dele durante todo o trajeto, enquanto o paramédico checava os sinais vitais e murmurava palavrões baixinhos sobre gente rica que acha que pode fazer o que quiser. Seu Francisco, já mais consciente, começou a falar. Palavras entrecortadas, confusas no início, mas que iam ganhando clareza a cada minuto. Dizia nomes, datas, valores, contratos. Mariana pegou o único papel que tinha à mão, o caderno de inventário que ainda estava no bolso do avental, e começou a anotar tudo no verso das páginas, com a caneta tremendo entre os dedos suados. Ricardo falou que era melhor eu descansar. Dr. Evandro me dava comprimido, cada vez mais forte. Eu assinava o que ele pedia, mas agora querem a empresa. Não vou assinar. Me trancaram. Cada frase era uma peça do quebra-cabeça, cada palavra, uma prova a mais. Quando chegaram ao hospital, Mariana encontrou um muro novo. O médico de plantão, um homem jovem de jaleco branco e olheiras profundas, leu a ficha de entrada. Quando viu o sobrenome Almeida, titubeou. Olhou para Mariana, para seu Francisco na maca e depois de volta para a ficha. Almeida. A família Almeida é grande doadora deste hospital, senhora. Precisamos avisar a família antes de qualquer procedimento. É protocolo. Mariana sentiu o estômago revirar. Obstáculo institucional. O dinheiro comprava até o direito de decidir quem era socorrido e como. Ela abriu a boca para protestar, mas não teve tempo. Lourdes apareceu pela porta automática da emergência, ainda vestindo roupas simples de dormir por baixo do casaco, jogado às pressas. Ao lado dela vinha a filha, uma moça de uns 30 anos, uniformizada de enfermeira, com um crachá pendurado no pescoço e expressão séria no rosto. Doutor, disse a jovem enfermeira, dirigindo-se ao médico de plantão com um tom profissional, mas firme. Eu trabalhei um tempo cuidando de seu Francisco Almeida. Sei que o Dr. Evandro Santos receitou sedativos em dosagem muito acima do recomendado para a idade dele. Tenho fotos de mensagens onde a senhora Beatriz Almeida cancelava meus plantões noturnos sempre que eu questionava a medicação. Ela mostrou o celular, deslizando as telas com dedos rápidos. Mensagens, prints de receitas, anotações de horários. A expressão do médico de plantão mudou. Ele pegou o celular, ampliou as imagens, leu com atenção e devolveu o aparelho. Vou registrar a entrada como caso de suspeita de maus tratos a idoso, disse, anotando algo na ficha. A família será notificada, mas o paciente fica sob cuidado hospitalar até segunda ordem. Mariana sentiu as pernas bambearem de alívio. Lourdes a segurou pelo braço, firme, e sussurrou no ouvido. Eu não podia deixar você sozinha nisso. Minutos depois, Padre Jonas entrou pela mesma porta automática. Não usava batina, apenas calça jeans e camisa de botão, mas carregava debaixo do braço uma pasta preta com papéis organizados. Tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já viu muita miséria, e um jeito direto de falar que não deixava espaço para dúvidas. Vim porque a Lourdes me mandou um áudio de madrugada, disse ele, cumprimentando Mariana com um aperto de mão firme. Não é a primeira vez que vejo isso acontecer. Idosos tratados como estorbo, medicados até não conseguirem mais decidir nada e a família ficando com tudo. Ele abriu a pasta e mostrou uma série de contatos impressos. Defensoria Pública do Idoso, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, advogados que trabalhavam pro bono com casos de abuso. Tinha também um caderno cheio de anotações de casos parecidos, todos com o mesmo padrão: remédios demais, isolamento, documentos assinados sob coação. Isso aqui não é questão só de fé, disse Padre Jonas, olhando firme nos olhos de Mariana. É questão de justiça. Um funcionário da recepção veio até eles trazendo formulários. Hesitou ao entregar os papéis, olhou para o padre e disse baixinho: Padre, o senhor sabe que os Almeida doam muito para este hospital. Isso pode complicar as coisas. Padre Jonas não desviou o olhar. Então, vai complicar,
Mas esse homem não vai voltar para aquela casa enquanto eu puder fazer alguma coisa. A comprovação dos fatos não aconteceu por mágica. Foi construída tijolo por tijolo, prova por prova, usando tudo que Mariana e os outros tinham reunido ao longo daqueles dias terríveis. A gravação com a confissão entrecortada de seu Francisco. As anotações do caderno de inventário mostrando os dias em que mais sedativo chegava à casa. O registro das câmeras de segurança com manutenções técnicas, sempre nos mesmos horários. O relato de Sérgio sobre as ordens de desligar os monitores, as mensagens que a filha de Lourdes tinha guardado, provando que a enfermeira noturna foi afastada por fazer perguntas demais. Cada peça se encaixava porque já existia na vida deles muito antes daquela manhã. Foi quando Ricardo Almeida entrou no hospital que o clima mudou. Ele veio com advogado, terno impecável mesmo àquela hora da manhã, e expressão controlada de quem está acostumado a resolver problemas com telefonemas e cheques assinados. Não gritou, não perdeu a compostura, apenas olhou para Mariana, com desprezo gelado, e disse, alto o suficiente para que todos ao redor escutassem. Essa mulher é uma funcionária ressentida que não entende nada de medicina, nada de família e nada de demência senil. Meu pai está doente, precisa de cuidados especiais. Vou providenciar a transferência dele para uma clínica particular com especialistas de verdade. O advogado ao lado dele acenou com a cabeça, apoiando. Temos todos os laudos médicos assinados pelo Dr. Evandro Santos, médico de confiança da família há anos. Isso aqui é um mal-entendido. Ricardo não tinha mudado de personalidade. Continuava sendo o mesmo homem frio e calculista. Apenas tinha mudado de estratégia. Mariana sentiu o chão fugir debaixo dos pés. O medo antigo voltou, pesado como chumbo. Medo de não ser acreditada. Medo de ser destruída. Medo de ter sacrificado tudo. Emprego, reputação, segurança. Por nada. Foi então que Padre Jonas deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela. Você não está sozinha, disse, baixo, mas firme. A funcionária da Defensoria Pública, chamada às pressas por Padre Jonas, chegou meia hora depois. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, óculos de grau, pasta surrada debaixo do braço. Ela ouviu o relato de Mariana, examinou as provas, conversou brevemente com seu Francisco, que já estava mais lúcido, descansando numa maca de observação, e se virou para Ricardo. Vou pedir abertura de inquérito por abuso e cárcere privado de idoso vulnerável. As provas são suficientes para medida protetiva imediata. O rosto de Ricardo endureceu, mas ele não disse nada. Apenas acenou para o advogado, que começou a falar em termos jurídicos complicados, tentando adiar, protelar, negociar. Mariana foi chamada para dar seu depoimento formal. Sentou-se numa sala pequena com paredes cinzas, uma mesa de fórmica arranhada e uma cadeira de plástico duro. A defensora pública estava de um lado, uma escrevente do outro, dedos voando sobre o teclado do computador. Senhora Mariana Costa, a senhora pode me contar, com suas próprias palavras, tudo o que viu e ouviu? E foi ali, naquele momento, que Mariana enfrentou seu conflito interno mais profundo. Podia fazer um relato suave, amenizado, proteger-se e talvez ainda conseguir trabalho em outras casas. Ou podia contar cada detalhe, assumir o risco de ser marcada como problemática e saber que dificilmente alguma família rica a contrataria de novo. Olhou pela janelinha da sala e viu, através do vidro, seu Francisco deitado na maca. Frágil, sozinho, vivo apenas porque ela tinha decidido não se calar. Lembrou do vizinho idoso que ninguém defendeu. Respirou fundo, apertou a pequena cruz de metal que ainda estava no bolso do avental sujo de sangue e poeira e começou a falar. Devagar, sem enfeites, contando tudo. Os roxos no braço, o cheiro de cloro no corredor, as conversas que ouviu por trás das portas, o áudio gravado, o freezer, o corpo gelado de seu Francisco encolhido sobre mantas sujas. Cada palavra pesava como pedra. Cada frase podia fechar portas na vida dela,
Mas Mariana não parou. Quando terminou, a defensora pública desligou o gravador, fechou a pasta e disse: "A senhora fez a coisa certa. Sei que não parece agora, mas fez." Mariana saiu da sala com as pernas tremendo. Sentou-se num banco de plástico no corredor do hospital, fechou os olhos e apertou a cruz dentro do punho machucado. Não fez discurso. Não chorou. Apenas sussurrou tão baixo que só ela mesma ouviu: "Me dê força para continuar, mesmo que ninguém aplauda." E se levantou de novo. Passaram-se alguns meses antes que as consequências se assentassem como poeira depois de uma tempestade. A mansão do Morada da Praia continuava de pé, imponente atrás dos muros brancos e das câmeras que piscavam luzes vermelhas, mas já não era o centro da vida de Mariana. O processo judicial tinha avançado devagar, como sempre acontece quando dinheiro e poder estão envolvidos, mas tinha avançado. O juiz responsável pelo caso, depois de analisar os laudos da defensoria, os depoimentos coerentes e as provas reunidas, suspendeu Ricardo da tutela do pai e determinou que seu Francisco ficasse sob proteção do Estado até que a investigação fosse concluída. Ricardo não perdeu tudo. Homens como ele, raramente, perdem tudo, mas teve que responder criminalmente por abuso contra idoso vulnerável e por manipulação de laudos médicos. Sua imagem de filho exemplar rachou como porcelana fina. Os jornais locais noticiaram o caso discretamente. Afinal, os Almeida ainda tinham amigos poderosos. Mas o suficiente para que o nome da família deixasse de brilhar com a mesma intensidade nas festas de caridade e jantares de negócios. O Dr. Evandro aceitou um acordo. Perdeu o direito de clinicar por 6 meses e foi obrigado a trabalhar como serviço comunitário num programa municipal de cuidado geriátrico. Ali, cercado por velhos abandonados, remédios controlados e famílias pobres que faziam o possível, ele viu de perto o resultado do que tinha feito. Não se sabe se aquilo mudou alguma coisa dentro dele, mas pelo menos por um tempo ele teve que olhar nos olhos das pessoas que tinha ajudado a silenciar. Seu Francisco, depois de 3 semanas internado no hospital público para recuperação e acompanhamento psiquiátrico, recebeu alta com recomendação médica clara. Não deveria voltar para a casa do filho, por decisão própria, e pela primeira vez em anos alguém perguntou o que ele queria. Escolheu se mudar para um apartamento pequeno no bairro Vila Esperança, perto da Igreja Matriz e da Praça Central. Não era lugar de luxo. O prédio tinha 3 andares, pintura descascada na fachada e portão de ferro que rangia ao abrir. Mas tinha algo que a mansão de mármore nunca teve: vizinhos que o cumprimentavam pelo nome, crianças brincando na calçada, som de rádio ligado nas janelas abertas, cheiro de comida caseira subindo pelas escadas. Tinha vida, tinha barulho humano, tinha dignidade. Mariana o visitava 3 vezes por semana, agora não como diarista paga para limpar pisos, mas como acompanhante remunerada por um programa municipal criado justamente a partir de casos como o dele. O trabalho era parecido: cuidar, ouvir, ajudar nas tarefas do dia a dia, mas o significado era outro. Pela primeira vez, Mariana sentia que seu trabalho humilde tinha nome respeitado, tinha valor reconhecido. Chegava sempre no meio da tarde, quando o sol entrava pelas janelas pequenas do apartamento e iluminava a sala simples com sofá velho e mesa de plástico. Seu Francisco a recebia com café requentado e biscoitos de polvilho que a vizinha de baixo mandava de presente. Conversavam sobre coisas pequenas: o tempo, o jogo de futebol que ele tinha escutado pelo rádio, os netos que Mariana criava sozinha, assuntos comuns que, justamente por serem comuns, traziam conforto. Os símbolos plantados no início da história voltaram com significados novos, mais profundos. O freezer do porão não era mais apenas uma máquina de guardar alimentos. Era a lembrança física do limite que Mariana tinha decidido não cruzar em silêncio. Toda vez que passava em frente a um supermercado e via os freezers enormes na seção de congelados, o estômago ainda se revirava. Mas ao mesmo tempo ela sabia que tinha feito a coisa certa. A pequena cruz de metal, do chaveiro agora gasta pelo toque constante dos dedos,
tinha se transformado em símbolo daquelas noites em que escolheu falar. Mariana não era religiosa no sentido de ir à missa todo domingo ou rezar o terço completo. Mas aquela cruz significava fé. Fé de que fazer o certo valia a pena, mesmo quando o preço era alto. O celular velho com a tela rachada e a bateria que durava cada vez menos estava guardado numa caixa de sapatos debaixo da cama. Junto com ele, o caderno de inventário com as anotações no verso e uma cópia da denúncia que ela tinha assinado na defensoria. Provas de que uma mulher simples, sem sobrenome importante, sem diploma universitário, podia mover estruturas que pareciam de concreto. Numa tarde de domingo, quando o céu estava limpo e o vento trazia cheiro de mar, Mariana e seu Francisco se encontraram na praça central da Vila Esperança. Ele sentou-se no banco de madeira pintado de verde, debaixo da sombra de um ipê amarelo que deixava cair pétalas como confete. Ela trouxe 2 copos de café requentado comprados na barraca da esquina, daqueles servidos em copinhos de plástico com tampa furada. Ficaram ali, lado a lado, observando a vida acontecer ao redor. Mães empurrando carrinhos de bebê, velhos jogando dominó numa mesa improvisada, cachorros vira-latas correndo atrás de bola, adolescentes de uniforme escolar atravessando a praça com mochilas pesadas nas costas. Seu Francisco, mais magro que antes, mas com os olhos finalmente claros e atentos, olhou para as crianças correndo e sorriu de lado. Nunca pensei que ia terminar meus dias aqui, olhando a rua de verdade e não o teto de um quarto trancado, disse, a voz ainda fraca, mas firme. Mariana tomou um gole do café morno e respondeu com uma piada suave sobre como ele agora tinha mais amigos no bairro do que ela. Ele riu. Um riso baixo, meio enferrujado de tanto tempo sem usar, mas genuíno. Sérgio passou pela praça voltando do trabalho num prédio comercial do centro onde tinha conseguido emprego como vigia. Levantou a mão em cumprimento e seu Francisco acenou de volta. Lourdes atravessou a rua logo depois, carregando uma sacola de pão da padaria, rindo alto de alguma coisa que a filha tinha dito pelo celular. Parou para cumprimentá-los, trocou algumas palavras e seguiu o caminho. Eram cenas pequenas, quase invisíveis no ritmo apressado da cidade, mas para quem sabia olhar, elas teciam algo importante, um sentimento real de pertencimento, de comunidade, de não estar sozinho. O sol começou a descer, tingindo de laranja e rosa os prédios baixos ao redor da praça. A luz bateu no rosto de seu Francisco, suave e quente, e ele fechou os olhos por um instante, aproveitando. Mariana ficou em silêncio, olhando o céu. Pensou em tudo que tinha acontecido. O medo, a coragem que não sabia que tinha, as portas que tinham se fechado, as outras que tinham se aberto, os filhos que ainda criava sozinha, mas agora com um emprego estável, e a consciência tranquila. O vizinho idoso que ela não tinha defendido anos atrás, mas que talvez, de alguma forma, ela tinha honrado ao defender seu Francisco. Não precisou de muitas palavras. Não fez discurso nem promessas grandiloquentes. Apenas deixou escapar uma frase simples, verdadeira, que parecia abraçar toda a jornada que tinham vivido juntos. Quando alguém tem coragem de dizer a verdade, Deus cuida para que essa pessoa não volte a ficar sozinha. Seu Francisco abriu os olhos e olhou para ela. Não disse nada. Apenas apertou a mão dela com seus dedos trêmulos, num gesto que valia mais que 1000 palavras. E ficaram ali sentados, enquanto a tarde virava a noite sobre a Vila Esperança, 2 sobreviventes de uma guerra silenciosa que pouca gente viu acontecer, mas que tinha mudado suas vidas para sempre. A praça foi se esvaziando aos poucos. As luzes dos postes se acenderam amarelas e fracas. O vento balançou as pétalas caídas do ipê, espalhando-as pelo chão de cimento rachado. Mariana se levantou, ajudou seu Francisco a se levantar também, e juntos caminharam devagar até o portão do prédio dele. Ela esperou até ele entrar, acenou pela janela e voltou para casa com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Não tinha mais medo de falar. Não tinha mais vergonha de ser quem era. Sabia agora que a voz dela, por mais simples que fosse, tinha peso, tinha força
tinha importância, e isso, no fim das contas, valia mais do que qualquer salário que uma mansão de mármore pudesse pagar.